Vamos agora examinar um terceiro ponto de máxima importância para nós nos dias de hoje, que é uma conquista da psicologia profunda e que nos serve para nós, sobretudo para aqueles que entre os senhores estão tão preocupados com certos exercícios. Os senhores que me acompanham sabem que eu há muito tempo tenho defendido a ideia de Cristo como um arquétipo. E para mim, psicologicamente, basta a aceitação de Cristo arquetipicamente para justificar o verdadeiro sentido da religião. E já disse também, e antes de mim outros já disseram, que a ciência, a proporção que ela vai penetrando no conhecimento, ela vai se aproximando dos fundamentos das religiões. E agora nos encontramos em face dos mais perfeitos trabalhos modernos sobre o assunto, dentro sobretudo da psicanálise, dos melhores discípulos de Freud, sobretudo deste aqui, que é o Caruso, que é considerado o mais completo, o mais perfeito dos discípulos de Freud, hoje é o chefe da escola psicanalítica, para os senhores verem aonde eles alcançaram, levando avante aquilo que Freud chegou a sentir na sua última obra e não teve mais possibilidade de desenvolver quando ele percebeu que ele tinha seguido o caminho errado. Mas eu vou ler e as palavras dele sobre Freud sentiu retamente que o núcleo da tragédia humana está no coração da pessoa, naquilo que ele classificou sob o termo eu, o ego, naquilo que Jung considerava ainda imanente sob a denominação de si mesmo. Este coração da pessoa humana é o portador ao mesmo tempo da imanência e da transcendência humanas. Assim, a consideração psicológica nos proporciona uma notável imagem desta pessoa parecida ao duplo rosto do Deusjano. Uma cara em nós se sente sempre inimiga da outra. Nosso órgão aplicado à transcendência encontra as fronteiras na imanência como privação de liberdade, como uma prisão, muitas vezes como uma carga insuportável, e sempre encontra o homem as dificuldades do seu desenvolvimento como uma prisão no erro e no pecado. É pensável que a liberdade desta prisão se consiga somente se o homem luta numa progressiva relação com o transcendente. Aqui que a análise do complexo humano sempre nos dá o mesmo mito, a saber, o mito da união pessoal a uma natureza pessoal que exerce o papel de salvador. Assinalamos em outro lugar que a libertação da prisão narcisista só pode ser completada por meio do tu. Este fato aponta claramente, assim como também a cuidadosa análise da criação de imagens mitológicas do inconsciente, a eficácia de uma potência psíquica essencial, que nós primeiramente chamamos arquétipo de Cristo. Ele então cita aqui os autores que o acompanham. Ele prossegue. Poderíamos, no sucessivo, para evitar equívocos, chamar a tal potência arquétipo salvador. Salvador e ungido são os termos que se dão na linguagem corrente ao Messias histórico. Poder-se-ia concluir, sem razão, que nós quisemos dizer com o termo anterior
que a participação na salvação por meio de Cristo seja não um dom indevido para o homem, mas uma função natural da alma arquetipicamente dispostas. Então, a singularidade da salvação como facto histórico seria mitologicizada. Mas, psicologicamente, pode-se comprovar a esperança de um Salvador no mito coletivo e individual. Embora desta esperança não se possa deduzir sua consumação por um Salvador histórico, mas a disposição para uma possível revelação. Há em nós sempre a espera do Salvador. Pode-se afirmar, ademais, que também a psicologia profunda alcança um máximo de clareza por meio de uma antropologia que deixe espaço para uma doutrina de salvação pessoal. Sem soteriologia, do grego soter, que significa salvador, a meta, inclusive no estado da psicologia profunda, permanece cheia em si mesma de contradições e necessitada de aclaração. A psicanálise não podia ficar no materialismo. Como podia ser de outro modo em teoria, quando na prática da vida humana, da própria vida humana, a progressiva personalização sem relação com o Salvador permanece incompleta e obscura. O completo desenvolvimento da vida humana marcha na direção da libertação que se consegue quando se renuncia aos direitos do ego por amor a alguém. Capacidade de amor significa sempre vencimento do ego, de forma que a própria realização e o próprio enriquecimento marcham no caminho do vencimento do eu. Por outra parte, tampouco deve entrar em função demasiadamente próximo às limitações da superação do eu. Não podemos educar o lactante para ser altruísta por meio de normas éticas. Devemos fortalecer em primeiro lugar o eu que vai crescendo, mas devemos também aprender a superar o ego. E isto sucede unicamente quando se encontra uma unidade cada vez maior com o tu. Todas as grandes religiões sabem que se é mais pessoa, quanto mais se está unido com uma força transsubjetiva. A mera técnica da própria realização, presta atenção, sem que se aspire à união com uma essência transsubjetiva, conduz a um fortalecimento do eu, do ego, que leva em si mesmo cada vez mais sinais narcisistas. Não se estudam, talvez, suficientemente modernas correntes gnoseológicas, de cujos equívocos e êxitos deviam aprender muito alguns psicólogos. Considere-se, por exemplo, que resultados mostrou o método de Gurdjieff. Para chegar a seus discípulos, a sua autorrealização, usou Gurdjieff as mais antigas técnicas do monaquismo oriental, tanto do budista como do cristão. Isto é, o saber ter à mão a máxima concentração, o exercício contínuo e as forças do seu eu, o retraimento dos interesses superficiais. Mas o experimento de Gurdjieff conduziu a catástrofes e, em certo modo, a uma demonização do homem, pois a técnica isolada é certamente ativa, mas não garante a direção do processo para a personalização progressiva. Então, esses exercícios feitos sem um fundamento mais profundo são perniciosos. Por isso, quando vocês me querem que eu ensine, eu não quero ensinar, eu sei quais são eles. Não digo, só direi quando estiver em condições de fazer. Assim conseguiu, em certos casos, Gurdjieff elevar as forças psíquicas do homem a alturas não acostumadas.
mas as técnicas que ele havia tomado emprestadas à mística oriental serviram primitivamente para a progressiva união do homem já com o todo divino dos budistas, que por outra parte é idêntico ao nada divino, ou no monaquismo cristão de Oriente, para a iluminação do coração por energias incriadas das três divinas pessoas. Disse, talvez de passagem, que esta mística oriental cristã supõe uma ascesis do coração que serve para a exercitação da serena sobriedade do coração. Esta mística responde a uma antropologia teológica que, no Ocidente, apesar dos estudos isolados, não foi ainda apreciada. E cita então vários autores que escreveram sobre o assunto. Esta ascese serve-se de uma técnica precisa que, dito de uma forma muito reduzida, culmina na invocação constante do nome de Jesus Cristo. E os mestres monásticos nunca omitem a séria advertência de que se faltaram a esta prática os componentes que se referem a um Salvador, poderia o asceta em determinadas condições, pelo mero uso da técnica, conseguir o aumento do seu próprio eu, situado em si mesmo, isto é, em última instância, à volta a um narcisismo ilimitado, que é prejudicial. Também a moderna psicanálise é uma simples técnica da autobusca do homem. Pode conduzir a catástrofes, se não abrir a porta para a superação do ego. Creio que os inventores racionalistas da técnica psicanalítica não souberam que esta técnica era inerente uma decisão, a de que também na psicanálise se atrofia quem não está disposto a dar-se. A técnica da psicanálise tem uma regra inevitável. Não quer mudar a vida, isto é, a forma de vida desde fora, mas que quer conseguir a penetração no interior do homem. E isto o alcança por meio da utilização de um determinado método. Psicanálise é ascese, não é puramente uma arte médica. A que metas deve servir esta ascese? E a quais serve de fato em certas mãos é outro problema e bastante doloroso. Se entendeu esse caráter ascético da psicanálise e se colocou esta decisiva questão em seus fins. Pode, sob determinadas condições, chegar a uma solução parecida como ocorreu a Gaston Bardet, quando descobriu na psicanálise um arremedo da mística cristã inspirada por Satanás. Em todo caso, é seguro que o problema do ego, como destino do encontro de si mesmo e da superação do ego, se deslizou no curso de um largo processo de secularização histórico-cultural, desde o âmbito sacro-ritual ao ético-moral, e finalmente, inclusive, ao higiênico-médico. Certos sinais mostram que talvez este movimento se inverterá. De toda a psicoanálise se poderia também dizer mutatis mutandis o que o Papa Pio XII manifestou sobre os métodos psicoterapêuticos preventivos da dor no parto. Os ensinamentos sobre a atuação da natureza no parto, a correção da interpretação falsa das sensações orgânicas e o convite a corrigi-las, a influência exercida para fazer desaparecer a angústia e o temor infundados, a ajuda concedida para que a futura mãe colabore oportunamente com a natureza, conserve sua calma e o domínio de si mesma, uma crescente consciência da grandeza da maternidade em geral e, em particular, da hora em que a mãe dá luz ao filho, todos eles são valores positivos aos que nada há que lamentar, que reprochar. São vantagens para a futura mãe plenamente conformes com a vontade do Criador. Visto e entendido desta maneira, o método é uma ascese natural que protege a mãe contra a superficialidade e leviandade. Exerce um influxo positivo sobre a personalidade, para que ela, no momento importante do parto, manifeste a firmeza e a solidez de seu caráter. Palavras do Papa. Continue comentando. Está claro, pois, que esta bela descrição de uma ascese natural, depois de mudar as palavras que se relacionam com a mãe ou o filho e substituí-las por outras que se referem ao homem e à sua ação,
pode ser ampliada a cada sezes ortobiótica, pois cada sezes conduz a energia da vida a uma meta, porque se não se buscasse essa meta na transsubjetividade, a meta para uma técnica psicoanalítica lograda seguiria sendo uma meta narcisista. Senhores, o nosso problema está nesses dois extremos que os psicanalistas que Freud encontrou, um e o outro eu proponho. O narcisismo, o excesso de admiração de si mesmo, o excesso de valorização de si mesmo, do seu próprio eu. E o que eu vou chamar de complexo de Quasímodo, que é o excesso de desvalorização de si mesmo, de horror a si mesmo, de pavor de si mesmo. No entanto, como nós vemos na lenda de Quasímodo, que nos é relatada por Victor Hugo, que foi um personagem que ele criou, baseado mais ou menos em alguns fatos históricos, ele dá-se totalmente o seu ego por amor àquela Esmeralda, aquela criatura que ele amou, aquela criatura que foi a única que teve um gesto de amor e de amizade para com ele. E depois que ela morre, que a Esmeralda morre, ele deita-se ao lado do seu túmulo e ali vai entregar-se, vai morrer de inanição, lutando contra todos os impulsos da sua vida, os seus instintos, numa entrega absoluta ao amor àquela que foi a única criatura que teve um gesto de caridade e de reconhecimento para ele. O nosso problema é este, porque o verdadeiro cristianismo consiste nisto. Nós não podemos permanecer como Narciso, contemplando a nossa imagem e nos satisfazendo da nossa beleza, que nós julgamos, nos supervalorizando. Nós precisamos ser humildes ante nós mesmos e procurarmos uma superação de nós. E temos que nos entregar, temos que dar uma entrega de nós para algo de superior, amar alguma coisa acima de nós, porque do contrário, seremos inevitavelmente vítimas das angústias e das perturbações neuróticas da modernidade. Porque só aqueles que são capazes dos grandes atos de amor fora de si a algo de superior é que podem vencer os estados de insegurança e de angústia em que vivem. E por isso, este caminho é o que significa para nós verdadeiramente Cristo. Pode falar. Ele coloca o ego como um ingrediente assim, sempre mal. Não. Talvez oriundo do psiquismo inferior da humanidade. Não, o ego é necessário construir, porque como ele diz mesmo, a psicanálise reconhece na criança, a criança é dos instintos, é dirigida pelo id. Para que a criança possa aceitar as normas morais, as normas de vida, de convivência humana, ela tem que formar o ego. Porque nós não vamos amestrar a criança não é um animal que se amestra, é um animal que se educa. Essa é a diferença entre a educação e o amestramento. O animal nós podemos amestrá-lo, mas porque podemos criar restrições a ele através de reflexos condicionados, mas a criança tem que usar a razão, tem que usar o pensamento, tem que usar o seu julgamento e a sua escolha. Agora, a formação deste ego, o perigo está precisamente em que este ego seja desenvolvido de tal forma, seja tão forte, que a criança vive em torno desse ego, que é o caso que nós estávamos falando antes, no início. É um problema do ego que nós precisamos resolver, dando um outro sentido superior, porque a pessoa pode ter, dentro deste satanismo que está, ela pode ser grande, inteligente, de muito valor, estudiosa e erudita, mas não sentiu ainda a necessidade da transsubjetividade, isto é, de ultrapassar o seu ego para amar alguma coisa fora de si, que também está dentro de si, que também é seu, que ele deve dar o máximo. Por exemplo, a massificação tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Eu, no futuro, tratarei sobre isso. Porque há um aspecto da massificação que, no fundo, é uma transsubjetivação. Então, nesse aspecto ela seria positiva. Mas como ela desce
e ela vai descer o ego e não exaltá-lo, não subi-lo, ela então se torna negativa. Porque ela, em vez de elevar o homem, ela vai abaixá-lo. A salvação nossa está precisamente na elevação. A religião é uma necessidade humana, é uma necessidade vital, é uma questão de saúde humana, de higiene mental. Sem religião, sem uma religião superior, naturalmente, o ser humano está às portas da loucura. E eis porque, entre os não religiosos, é que se dá o maior índice de loucos, de atormentados, de anormais, de neuróticos, etc. Ele está com a palavra. Depois você está. Pode falar. Eu fiquei em dúvida quanto à definição dos conceitos dados em relação ao ego e ao eu. Eu conheço bem a definição dada na psicologia freudiana do ego e do superego, né? Certo. E que o id representa aquelas cargas mais fortes do instinto, a parte mais animal, certo. Até o superego, que é a fiscalização moral da sociedade. O superego já é uma construção social, já é parte da personalidade, etc. Agora, eu lendo o Cortes, por exemplo, certo, conheço. Ele faz uma diferenciação entre o eu e o ego. Certo. Dizendo o seguinte, que o ego carrega na sua condição essas forças mais emocionais, mais animais, enquanto que o eu seria uma fase de transição. Bom, entre os franceses chamam de G e me. Que é o nós não temos o self, é o me, corresponde ao me. Então, nesse instante, o indivíduo passa a deixar essa carga de emoções animalizadas daquela herança biológica que ele tem, certo, e passa a se colocar dentro de uma alteridade, como chama também o outro. Bom, o Freud empregou o termo ego e não fez essa distinção. Essa distinção vem depois, entre o que se chama, o G, o francês chama de G, e o me, né, o moi. Moi que funciona nós. Nós não temos a traduzir, porque nós só temos uma palavra, eu, infelizmente. Então é melhor dizer o eu, deixar o eu para empregá-lo, como já se fez, né? Para empregar no sentido já da construção humana, quer dizer, o eu no sentido já ontológico, e deixar o ego já no sentido mais úntico do homem. Isso podia se fazer, mas eu não gosto, mas quer dizer, a nossa língua não permite. A não ser que nós fizéssemos eu e me. O me, né? E o eu. Existe o eu e o mim. E o mim também. Seria essa capacidade de ver a totalidade explícita dos outros. Certo. A modificação. Mas a alteridade que Bergson acabou por determinar, que é essa capacidade do eu ver, quer dizer, desse outro, a sua possibilidade de ascese. Certo. Então, era que eu queria, assim, primeiramente, definir como eu entendo o problema, para depois... Certo. Por exemplo, quando o Papa Pio XII, né, lamenta, por exemplo, as impulsões da psicanálise, de não fazer mais a mulher sofrer tanta dor. Não, ele não proíbe, ele concorda, mas ele quer uma elevação, tu viu os termos que ele tem? Não, ele quer dizer o seguinte, que o mito bíblico da condenação da mulher a sofrer dor no parto não deve ser, assim, digamos, levado ao extremo de ser eliminado. Não se ser eliminado por meios não naturais. Não naturais. Mas naturais pode. Por exercício pode. Por uma compulsão psicanalítica, né? Porque assim seria eliminada a dor e a pessoa não teria condições de tornar responsável, livre e responsável diante daquele parto. Certo. Não, o que a igreja, é preciso ser nós, o que a igreja não concordou foi com a abolição da dor por meios, né, químicos, etc. Mas por meios naturais, educativos, exercícios, tudo isso tem. Porque nós encontramos, por exemplo, o nosso índio, a mulher parteja sem dor. Né? Ela parteja sem dor. É uma coisa natural para ela. Um animal parteja sem dor. Por quê? Porque ela faz todos os exercícios naturais que nós não fazemos. A mulher nossa não faz. A mulher nossa, quando está grávida, ela fica deitada, fica parada, entrega-se à inanição e ela não faz os exercícios necessários para facilitar o parto. Agora ainda não, está lá lavando roupa e tal, fazendo coisas, aí trabalhando,
e depois o parto para ela é uma coisa simples. O que eu entendi aí na minha exposição é que ele invoca principalmente a intervenção de meios psicanalíticos para evitar essa dor. Né? Não, ele admite, o Papa admitiu, desde que não tirasse a dignidade da mulher, que mantivesse o sentido da dignidade da mulher. Porque a igreja concordou com os métodos naturais, os métodos de exercícios para evitar, e mesmo a preparação psicológica, porque é o caso daquele caso do Germain, daquele francês, daquele médico francês. Ele fez uma experiência fabulosa. Ele pegou uma embarcação dessas de pneumática, né, feita dessas de borracha, foi para dentro dela, sem alimento, sem água, e atirou-se no oceano. Muito bem. Ora, é comum o náufrago, no fim de 3 dias, morre. E ele passou 50 dias bebendo água do mar e sem alimentação. Agora, por quê? Então ele fez um estudo extraordinário sobre isso. Porque ele nunca perdeu a esperança. Que ele diz, o que acontece com o náufrago no 3º dia é que ele perde a esperança. E a esperança faz decrescer a vida. E é ele, com a esperança e com aquela vontade de viver e não se entregando à morte, ele venceu. Como na terra dos homens, do Saint-Exupéry, o Guillaumet, naquela ocasião nos Andes, que ele diz, o que eu fiz, nenhum animal seria capaz de fazer, só um homem. Porque ele não se entregou. Porque se ele se entregasse ao desespero que ele estava, ele teria perecido. Mas ele lutou, ele continuou, embora sem sapatos, caminhando na neve, naquele frio, e foi, não se entregou, não parou, para não deixar-se enregelar, e conseguiu sobreviver. Que este é o ponto importante, que eles agora estão estudando estas forças que o ser humano tem. É o caso, por exemplo, desse médico. Germain foi depois para a Índia e foi observar aqueles ascetas hindus. Então ele verificou que aqueles ascetas hindus, na sua alimentação, tem menos calorias e vitaminas do que o europeu em tempo de guerra, na pior situação. E que o europeu, com aquela alimentação, imediatamente apresenta-se uma série de sintomas terrivelmente que mata. E o hindu está forte, está em perfeito estado. Por quê? Porque ele faz toda aquela prática convicto, com plena esperança do seu princípio religioso. Por isso ele supera. Daí o ascetismo. Professor, acho que não foge muito disso que eu vou falar. O senhor falou agora no livro do Saint-Exupéry. Esse curso que terminou ontem de filosofia da história, terminou dizendo que o homem tinha perdido, né, as suas metas completamente. A crença nas assim, um egoísta, tanto o operário quanto o patrão, eles só queriam coisas para si. Bom. Depois, então, ele termina proclamando nessa juventude a ver assim, esse lado transcendental das coisas, a terem uma meta, a viverem a vida, a natureza, a conhecerem as coisas e sublimarem a técnica. E depois, sabe, quais os livros que ele acabou... Bom, depois ele mandar que cada um fosse sábio com a sua alma e transformasse a sua alma numa espécie de um recipiente belo, e que todos os acontecimentos da vida seriam como líquidos, que quando a gente coloca no recipiente, recebem a forma do recipiente. Certo. Estando a alma assim, bela, todos os acontecimentos